Vamos buscar pão. Estamos aqui de volta, graças a Deus, uma manhã fria e chuvosa. Eu saí lá fora, meu Deus do céu, que frio. E eu tenho hoje uma consulta médica. Peço oração para vocês. A meu respeito, eu preciso de resolver uma questão física, né? Deus vai me dar graça, como sempre fez. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história, mas eu quero que vocês saibam desde então que esta história não me fez bem. Essa história, assim, a resposta que eu dei não foi boa. A resposta que eu dei, eu não aconselho que ninguém dê, especialmente para um pastor, que foi como eu fiz. Meu coração estava cheio de ódio, sabe, coisas ruins, e por isso eu respondi assim. Então, eu já quero falar logo, tá? Eu pensei muito se eu contaria ou não essa história, mas eu trabalhava numa igreja e o pastor daquela igreja foi embora. E eu fui escolhido para ser o relator de uma comissão para escolhermos um novo pastor. E eu então fiquei procurando um novo pastor, né? Falei com várias pessoas. Alguns tiveram interesse em conhecer aquela igreja, outros não tiveram interesse. E eu então encontrei um pastor, que eu não vou dizer o nome porque não vem ao caso, não é este o foco do que quero deixar de reflexão. E eu conversei com aquele pastor, ele trabalhava numa igreja no centro e a ideia daqueles irmãos daquela igreja era fechar aquela igreja porque eles estavam localizados num lugar totalmente comercial. Quando a igreja nasceu, tudo bem, tinha muita gente ali, mas depois não tinha mais. Então a ideia era deixar aquele local e ir para um outro local. E aquele pastor não tinha interesse em seguir com aqueles irmãos. E eu convidei para ele ser nosso palestrante no acampamento de carnaval. Falei, pastor, vai lá pregar no carnaval e assim o senhor fica conhecendo a igreja fica te conhecendo. E não deu outra. Ele foi para o acampamento e conheceu e ministrou e foi uma bênção. E todo mundo gostou dele. E quando terminou o acampamento, eu levei à igreja, então, a proposta de convidarmos aquele pastor para ser o nosso novo pastor. A igreja aceitou de primeira. Ele também, e poucos dias depois, ele havia sumido. Então, demos posse, ele começou a trabalhar na igreja. Eu trabalhava com música e ele era o pastor. Bom, poucos dias depois também, ele percebeu de que eu tinha muita influência na igreja e aquele pastor começou a se levantar contra mim de uma maneira que eu não entendia. Ele me chamou um dia para uma reunião e ele tirou do bolso assim 13 acusações. Você é um mau pai, você é um mau não sei o quê. Olha, uma coisa complicada. Me lembro que quando terminei de falar com ele, me deu dor no peito, saí assim com muita dor no peito. E eu falei, Deus, não tem como ficar trabalhando nessa igreja. Eu preciso ir embora daqui. E Deus então providenciou uma nova igreja, um novo convite foi estabelecido. E eu não avisei nada para ninguém, a não ser no dia que eu ia deixar a igreja. E naquele domingo eu cheguei e falei, irmãos, a partir de hoje eu estou deixando a igreja. Aí ele falou, olha, mas por que você vai deixar a igreja? Olha, ele havia lutado contra mim ali. E por que você vai deixar a igreja, Abisael? Seu trabalho é muito bom aqui. E eu então olhei para ele e falei assim, olha, irmãos, não dê essa resposta para ninguém. Eu olhei para aquele pastor, eu estava muito chateado e disse, quando Deus quis que o povo saísse do Egito, ele enviou pragas. Ai, meu Deus. Depois eu me encontrei com ele, conversamos, inclusive ele até me deu uma oferta em dólares. Ele também não ficou naquela igreja. Poucos dias depois ele acabou deixando a igreja. Mas o que eu queria deixar de reflexão com você hoje, eu não estou me gabando, irmãos, dessa situação. Não foi nada legal isso que eu fiz. Nada. O que eu estou querendo dizer para vocês é que uma das maneiras
que Deus fala conosco para que a gente saia de um lugar para ir para outro é quando um incômodo começa a nos perturbar. Entendeu? Quando as coisas começam, sabe, travar. Quando você tem que ficar justificando. Quando você tem que ficar falando de novo. Quando você fala e ninguém compreende. E quando Deus manda praga, sei lá. Eu acho que é hora de repensar se ali é o momento para que a gente possa continuar. Porque o árbitro da nossa vida é a paz. Como é que você vai ter paz num lugar onde você se sente perseguido? Como é que você vai ter paz? Como é que você vai produzir algo se você não está em paz? Né? Então, isso foi uma grande lição para a minha vida. Eu sempre fico antenado se as coisas estão caminhando, mas se as coisas não caminham em paz, eu paro para questionar. Bom, muitas reflexões eu tirei daquilo. Como disse de novo, não sugiro essa resposta para ninguém, mas essa resposta me faz pensar. Quando as coisas não estão em paz, eu procuro rever se é ainda lugar para que eu possa fazer os meus investimentos, ou se é hora de eu, então, iniciar uma nova jornada e ministrar a palavra para aqueles que querem. Porque Jesus fez isso. Jesus, quando ele chegou num lugar e ninguém quis ouvir, ele bateu o pó dos seus pés e seguiu. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco se onde nós estamos é o lugar onde a gente tem paz. Se não é melhor rever, sem dar más respostas, mas seguir na direção onde Deus quer nos levar. Muitas reflexões eu tiro disso. Tire a sua também. Deixe a sua reflexão e vamos buscar pão.